Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma entrevista, mais um programa no canal do Infomoney no YouTube. Eu sou Marcos Mortari, editor de política do Infomoney. Ao meu lado está Anderson Figo, também editor do site. Nessas eleições de 2022, o Infomoney realiza uma série de sabatinas com os assessores econômicos dos principais candidatos à presidência da República. Foram convidados representantes dos 6 candidatos mais bem posicionados na pesquisa de intenção de votos realizada pelo IPEC entre os dias 9 e 11 de setembro. São eles Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil e Felipe Dávila, do Novo. A campanha do presidente Jair Bolsonaro foi a única que não aceitou o convite e não designou um representante para falar sobre o programa econômico do candidato. Ao longo dos próximos dias, você terá acesso aqui, pelo YouTube do Infomoney e pelo próprio site, às entrevistas com os assessores econômicos dos demais candidatos. A programação da divulgação do conteúdo está na descrição deste vídeo. Todas as entrevistas são feitas remotamente por videoconferência. Será concedido um tempo de aproximadamente 40 minutos para cada economista. Nossa primeira entrevista é com a economista Helena Landau, coordenadora do programa econômico da candidata Simone Tebet. Doutora Helena, é muito bom para a gente poder recebê-la, é um prazer enorme aqui. Gostaria de agradecer seu tempo e sua atenção desde já. Bom, olá a todos, olá Figo, Marcos Mortari, muito obrigado pelo convite. Deixa eu gastar meu tempo para parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo a importância de debater programas, ainda que essa eleição polarizada tenha deixado essa discussão do menos ruim dominar. A gente tem tido muita demanda no programa da Simone por esclarecimento, por detalhes, imagino que os outros candidatos também. Isso é um avanço no debate democrático e eu quero parabenizar vocês e lembrar que o candidato Jair Bolsonaro não manda representante, não é de hoje, é desde a eleição de 2018. Bom, vamos começar aqui. Eu coloquei meu cronômetro para funcionar. A partir de agora temos 40 minutos da entrevista com a Helena Landau. Doutora Helena, eu queria começar com a questão do ajuste fiscal. O teto de gastos foi um marco importante criado no governo Michel Temer, foi um arcabouço fiscal que conseguiu conter a evolução das despesas públicas e a trajetória da dívida PIB, mas ele foi, ao longo dos últimos anos, flexibilizado e foi violado em algumas medidas. Eu gostaria de entender qual que é o papel que o teto de gastos vai ter num eventual governo Simone Tebet, como que a campanha está planejando a criação, a construção de um novo arcabouço fiscal, sendo que tem muito economista que já fala que essa é uma discussão inevitável no próximo governo, com tantas despesas previstas e que dificilmente caberiam nas regras que hoje estão postas. Eu sabia que essa pergunta ia ser a primeira, inevitavelmente, né? A gente queria desviar um pouco disso, porque no nosso programa a gente considera que a questão fiscal, responsabilidade fiscal, ela é pressuposto. Sem ela, a gente não consegue atingir os objetivos principais do programa, que é a questão social e a questão ambiental, eu diria, a sustentabilidade socioambiental do país. Mas se tornou inevitável. E a Simone já tinha me avisado, porque logo na nossa primeira reunião, em fevereiro, que nós começamos a discutir orçamento, novas regras orçamentárias e não de teto, para tornar mais claro para o Brasil o que um governo pretende do seu orçamento, no planejamento, a Simone me disse assim: Helena, nós vamos precisar sobreviver a 2022. Eu não podia imaginar que fosse tão caótico esse ano de 2022. Então, quando a gente começou a fazer o programa, o teto estava vivo, meio esburacado, mas vivo. Então, a gente ia simplesmente tapar os buracos e retomar daí para frente. Hoje, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, destruiu o teto. E destruiu o teto e destruiu assim, até a simbologia do teto, porque tudo agora é uma excepcionalidade, tudo é extrateto, quer dizer, a ideia exatamente de uma restrição de despesa se perdeu. Então, o que a gente precisa retomar é, de fato, uma âncora fiscal. Se vai ser com esse nome teto, evidentemente, a gente não sabe, evidentemente você vai precisar de uma emenda constitucional em cima da 95, porque só o Auxílio Brasil, que todos os candidatos já se comprometeram, demanda um pouco mais de 50 bilhões de reais no ano que vem. A ideia inicial é você abrir um espaço apenas para o Auxílio Brasil, uma coisa transitória, e continuar e retomar a ideia de âncora das despesas, de um teto para as despesas, e de 2024 em diante, com controle orçamentário
reorganizar as contas públicas no Brasil. Infelizmente, o buraco que o orçamento deste governo vai deixar para 23 torna qualquer discussão de teto em cima dessa realidade orçamentária inútil, porque você tem hipóteses totalmente ficcionais para chegar numa coisa quase o equilíbrio do primário, tem um déficit nominal elevado, de 6% a 8% do PIB. Até os analistas mais rigorosos do ponto de vista de despesas, que eu considero o mais rigoroso deles, o Marcos Mendes, já acha praticamente inevitável você ter um déficit primário acima de 1%, podendo chegar a 2% do PIB. Então, a realidade que a gente vai ter que enfrentar em 23 é em cima disso. Mas, para responder objetivamente a sua pergunta, receber esse orçamento, olhar o orçamento e colocar as prioridades no devido lugar. Por exemplo, não tem sentido desoneração para tornar combustível, gasolina para a classe média alta subsidiado. Não tem sentido manter um Auxílio Brasil desfocado. Se é para manter em R$600, nós vamos focalizar, depois podemos entrar em detalhes. E fazer essa revisão orçamentária. Desistimos da ideia do waiver, porque na hora que você fala em waiver, tudo vai para dentro do waiver. Hoje o relator do orçamento já queria colocar o teto de enfermagem dentro do waiver, então o waiver vai ficar sem limite. Então, a ideia é ser o mais rigoroso possível, rever o orçamento numa base de prioridades sociais claras, fazer uma revisão orçamentária no sentido da gente trazer para 4 anos de governo, Marcos. A gente quer retomar o planejamento nesse país, retomar a ideia de que o orçamento simboliza o que o governo quer fazer nos seus 4 anos de mandato. O orçamento secreto não está aí por acaso, o orçamento secreto está por aí porque o governo, há muito tempo, abriu mão de fazer planejamento e de fazer orçamento. Ele não tem clareza para onde ele quer ir. Nós vamos retomar a ideia de um orçamento anual com bases plurianuais, revisão de despesa muito rigorosa, análise de políticas públicas para rever gastos tributários, se bem que gastos tributários ajudam na receita, mas não vai liberar despesas, e fazer análise de impacto fiscal a priori. Então, quando vez tiver uma discussão sobre teto de piso de enfermagem, piso de categorias, a gente tem que mostrar para a sociedade os dilemas do conflito distributivo. Essa era a função primordial do teto, além de estancar as despesas do governo Dilma, fazer o conflito distributivo. Quando você tem do próprio governo, fazer o conflito, não, deixar claro o conflito distributivo. Quando você tem o próprio governo abrindo mão de negociar com o Congresso da economia política, de mostrar as restrições orçamentárias e furando o teto para todo tipo de gasto eleitoral, você perde o sentido de uma discussão de escolhas na sociedade. E a gente precisa retomar isso. Helena, só um ponto ainda sobre essa questão do teto de gastos. A ideia de se limitar despesas, então, de um olhar ser sobre controle de despesas seria mantido, e a ideia da correção pela inflação, né, do ano anterior, mais ou menos esse conceito básico também, a ideia seria manter, só para deixar isso claro. Seria manter, mas a gente precisa, para fazer isso de volta, precisa ter um orçamento crível, né? Precisa ter uma base onde as pessoas possam ter credibilidade de que aquela despesa vai ser minimamente respeitada. Se você começa com orçamento feito esse que o governo Jair Bolsonaro entrega, você já sabe que qualquer coisa que você fizer em cima dele não tem credibilidade nenhuma. Mas a sua pergunta é importante, porque se a gente lembrar, a discussão do teto ia acontecer em 2026, porque exatamente depois de 10 anos se esperava que o Brasil tivesse atingido superávites primários e que, com isso, pudesse flexibilizar a despesa. As pessoas querem flexibilizar a despesa antes de se atingir o superávit primário de forma consistente, sem que tenha havido as reformas que poderiam liberar mais recursos para despesas discricionárias, ou seja, querem acabar com o teto sem ele ter cumprido completamente sua função. Uma discussão de algum tipo de indicador que vai permitir que, no futuro, você tenha flexibilização de despesa, vai ter que ter. Esse é o objetivo. Ninguém quer manter despesas limitadas para sempre, mas a gente quer ter redução da dívida pública, a gente quer ter um superávit primário de forma consistente e permanente. Agora, não adianta desistir de uma regra e não ter nenhuma outra no lugar e voltar ao que foi o país em 2015, 2014. Não dá para aceitar isso. Vem inflação, juros altos, tudo que a gente já viu no passado.
Boa, Helena, então vou puxar um outro tema que também é de bastante interesse aí das pessoas, que é em relação à reforma administrativa, né, que muito tem se falado também sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é possível reduzir de forma significativa, né, as despesas do governo com essa tal dessa reforma administrativa, sem que isso traga uma insegurança jurídica e uma enxurrada de processos judiciais nesse processo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que vocês leram o programa, certamente, para a gente estar debatendo aqui. A nossa ideia de reforma administrativa é muito mais do que recursos humanos. Você tem lei de governança pública, todo uma nova impacto de gestão dentro do governo, porque o que se perdeu no país hoje em dia, independente da qualidade ou do custo da folha de pagamento, é a capacidade de gestão. As noções básicas de governança e gestão foram perdidas. Desde você ter um ministro falando uma língua, outro ministro falando outra língua, que é diferente da língua do presidente da República, que não é ouvida no Congresso Nacional. Quer dizer, a gente tem hoje uma Babel onde quem grita mais alto ou quem tem mais poder de lobby leva. Não é exatamente isso que é uma forma de governar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um choque de gestão. Por isso que o programa da Simone ele tem essa pegada do ambiente, do meio ambiente, do clima, da descarbonização, do social e gestão. Gestão é fundamental. Então, a primeira coisa é uma reforma da administração pública, né? Retomar a qualidade de governança, as agências reguladoras, preparação de servidores públicos, fazer cursos da ENAP, tudo isso para melhorar a qualidade da prestação do serviço público, né? Como eu disse, tudo no programa da Simone é matricial. Quando a gente fala melhorar a qualidade da prestação de serviço público, a gente está pensando no serviço público lá na ponta, né? A qualidade da moradia, do saneamento, da água, da educação, da saúde, do ambiente doméstico, porque a gente não pode mais permitir que o Brasil, por exemplo, quando chegou a pandemia, encontrou um país sem a menor capacidade de dar apoio à população de baixa renda. Então, a gente quer uma prestação de serviço público, porque o pobre fica mais pobre se ele não tem serviço público. Nós aqui podemos apelar para escolas privadas, serviços privados. Então, a ideia da reforma administrativa é a ponta, é a sociedade. Dito isso, a gente, obviamente, bebeu na fonte dos trabalhos já avançados feitos pelo Carlos Ari Sundfeld, Ana Carla Abrão, Armínio Fraga. No nosso programa está trabalhando a Vera Monteiro, que também é uma especialista em administração pública. Eu acho que há muito tempo fica claro que você não precisa fazer uma emenda constitucional. Esse é o primeiro erro que esse governo fez. É gastar tempo montando uma emenda constitucional desnecessária, porque se a estabilidade é para esse governo o fundamental, e não é, porque a estabilidade já está, de alguma forma, flexibilizada na Constituição, só falta regulamentar. No nosso caso, a estabilidade não é o fim em si mesmo da reforma administrativa. O que a gente tem que ter é critérios, né, de avaliação de desempenho. E esses critérios onde a gente possa dar bônus, onde a gente possa ter progressão de carreira, onde as progressões não sejam automáticas. É preciso fazer uma mobilidade de mão de obra dentro do setor público. Às vezes você tem concursos desnecessários com mão de obra sobrando. Então, para chegar para você dizer qual é o número que a gente vai ter de economia, é muito difícil de dizer. Certamente não é um número de impacto de curto prazo. Impacto de curto prazo tem congelamento da folha de salários, que de cara você tem esse ganho, mas não é por aí que a gente quer fazer. Mas a gente quer abrir espaço também com a digitalização, com a maior eficiência do governo, com a redução das empresas estatais. Tudo isso é uma parte da reforma administrativa, porque, de fato, a gente precisa abrir espaço de despesa discricionária. Voltando ao orçamento desse ano, nunca se viu um nível tão baixo de investimento público, ainda que fosse investimento público minimamente necessário, como se está vendo agora. Quer dizer, é um investimento público equivalente ao tamanho do orçamento secreto. Isso é um absurdo. Não podemos, o país não pode continuar desse jeito. Helena, mas, respondendo, a nossa preocupação é bastante qualitativa. Eu sei que tem previsões. Outro dia eu vi uma previsão que você poderia conseguir 400 bilhões em 10 anos com uma reforma administrativa de uma consultoria especializada em contas públicas. É muito difícil eu me comprometer com um valor,
mas certamente vai haver uma redução do tamanho da folha e um aumento da qualidade. Esse é nosso objetivo, estimular o bom servidor. Não é simplesmente não queremos jogar uma granada no bolso de ninguém, a gente quer estimular o bom servidor, entendeu? Eu já trabalhei no governo, conheci inúmeros servidores da melhor qualidade, então a gente quer trazer essas pessoas com mais ânimo, com mais disposição, com mais reconhecimento. Helena, justamente você tocou num ponto importante, né, da questão das despesas discricionárias, né? Nem tudo vai se resolver com cortes em despesas discricionárias. O teto de gastos deixou claro essa questão do conflito distributivo, mas muito do sacrifício foi em torno da questão do investimento público. A grande questão que muitos economistas colocam são os gastos obrigatórios. Você falou em questão de privatizações, você falou de reforma administrativa agora, da questão das desonerações, né, a questão dos combustíveis, enfim, uma série de fatores que poderiam mexer um pouco do lado de despesas ou de receitas, enfim, nesse equilíbrio. Quais outros pontos que podem ser fontes de recursos para que medidas, que são diversas medidas, o programa da Simone Tebet mexe com muitos programas sociais também, que a gente vai ter oportunidade de falar mais a seguir, mas ainda nesse campo de como gerar os recursos necessários para esse tipo de política, da onde vai vir esse tipo de medida? Tem privatizações no radar? Quais seriam essas privatizações? Enfim, da onde vão vir os recursos para esses programas, Helena? Bom, a gente, em primeiro lugar, acredita que com o governo Simone Tebet a gente vai conseguir uma âncora de credibilidade, de tranquilidade no país, tanto política, institucional como econômica, que a gente abre um caminho para retomar um crescimento, para os juros futuros caírem, para uma menor volatilidade do dólar, de tal forma que a mudança na agenda ambiental vai trazer novos investimentos. Então, acho que a gente tem um espaço para crescimento, o que nos ajudaria, de um lado, importante, que é o crescimento do PIB. Afinal, toda política tem qual objetivo? Crescer. Você não combate desigualdade, você não torna o cidadão mais cidadão se você não oferecer emprego. Então, o objetivo final é o crescimento. O que nos define de diferente dos candidatos populistas é que a gente sabe que dá trabalho para chegar ao crescimento. Tem que fazer reforma tributária, tem que fazer reforma administrativa, abrir a economia, investir em capital humano para que a gente possa chegar nessa agenda de crescimento e não simplesmente usar o Estado para induzir. Então, uma coisa é clara, não vamos abrir teto para investimento de infraestrutura. Isso nós faremos a parceria com o setor privado. Para isso, dando estabilidade, o mercado de capitais privados já mostrou que consegue mais do que compensar a redução do desembolso do BNDES. Então, a primeira questão é, sim, essa discussão. Obviamente que a gente precisa voltar ao tema das reformas. O tema das reformas, ele sempre avança no primeiro ano de governo, se você souber usar. Então, a gente teve um ciclo de reformas muito importante no governo Fernando Henrique. Depois, o Lula fez uma continuidade no início do seu primeiro mandato, abandonou as reformas, a Dilma nem tentou, fez alguma coisa ou outra muito fraca, mas nada na direção da liberalização, da modernização. O Temer retomou, deixou quase tudo pronto para o governo Bolsonaro, que desperdiçou a oportunidade. Não fosse o Rodrigo Maia, nem a reforma da Previdência a gente teria. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar completar o ciclo de reformas, reforma tributária. Tenho certeza que com a simplificação tributária a gente vai melhorar a arrecadação, vai melhorar a produtividade, a eficiência. Ao mesmo tempo, combatendo a regressividade. A gente já está com o lado social, que é a diminuição da regressividade através dos regimes especiais. Mas, como você falou, gasto tributário ajuda a gente em metas de primário, em metas de dívida. Ele não vai liberar espaço no teto no primeiro momento, mas ele ajuda a melhorar os indicadores. E se a gente, de alguma forma, a sociedade tiver um acordo para que a gente possa vincular teto de despesa com resultados fiscais, isso acelera, né, uma possibilidade da gente ampliar investimento público. Vai depender muito desse, como a gente chama, do goodwill do presidente que ganha no primeiro ano, conseguir passar essas reformas e fazer o Congresso entender que é preciso fazer escolhas. Não dá para continuar com o orçamento secreto, onde os gastos são totalmente dissociados da necessidade da população.
A segunda questão é que a gente está vendo cada vez mais uma reação política e jurídica e dos tribunais de contra o orçamento secreto. Então, a gente tem aí um espaço, né, orçamentário de utilizar parte desse orçamento secreto, que não vai precisar, talvez, nem de negociação, simplesmente uma decisão do STF para que a gente acabe com a falta de transparência, com esses recursos de 20 bilhões, como eu falei, que é o tamanho do investimento público pensado para o ano que vem. Precisa ficar de olho que uma parte disso pode ser que vá para o piso da enfermagem já, né? Já está ainda tem. Senado, como disse a Simone, a gente tem que ficar atento, porque o piso da enfermagem já foi ser financiado, já teve ideia de ser financiado por concessões, aí eu chego na privatização, ele agora vai ser financiado pelo buraco no teto. O Bolsonaro colocou 10 bilhões de saúde dentro do orçamento secreto, mas não diz exatamente o que do orçamento secreto e como que esse dinheiro vai para a saúde, exatamente porque o orçamento é secreto. Então, você vai ter que ter um ano de muito ajuste, primeiro ano, usar todo o apoio que a população deu ao escolher um presidente e um programa de governo, retomar a âncora fiscal e continuar, porque você tem a reforma administrativa e vamos falar da desestatização. Vamos falar francamente sobre desestatização. Ela não vai dar grandes ganhos no primeiro momento. A gente vai deixar de gastar, né, com o avanço de privatização, revendo empresas dependentes do Tesouro, fechando algumas empresas que não têm necessidade de existir, fundindo outras empresas. Mas você não vai ter nenhum ganho, porque a Simone já se comprometeu a não privatizar a Petrobras, nem o Banco do Brasil, que são as duas empresas, de fato, que poderiam gerar alguma caixa para o governo. De qualquer forma, no nosso programa de privatização, os recursos de privatização serão todos dedicados ao programa social. Quer dizer, de alguma forma, ele tem essa vinculação com o programa social que você me perguntou. Quando eu fiz privatização no governo Fernando Henrique, o objetivo era abater dívida. Havia um desarranjo nas contas públicas enorme, uma falta de credibilidade no governo, na administração das contas públicas, teve toda uma reorganização no Tesouro Nacional, etc., que hoje, apesar da relação dívida-PIB estar elevada, a gente não tem essa sensação de desarranjo completo. A gente sabe que, se a gente retomar a responsabilidade fiscal, as regras claras e serem cumpridas, a gente pode utilizar os recursos da privatização para a política social. A campanha tem uma relação de empresas que poderiam ser privatizadas já? Poderia adiantar alguma coisa, Helena? Olha, há muito tempo que eu não faço lista, né? As pessoas estão dizendo, você parou de fazer lista porque você entrou na campanha e não quer fazer lista, mas não é verdade. Eu parei de fazer lista em 2018, porque eu mudei completamente a minha visão sobre privatização. A minha experiência de uma a uma, você mantém uma cultura no Brasil de que a presença no Estado é regra e não exceção. Na realidade, a presença do Estado na atividade econômica é exceção pela Constituição Federal e não regra. Ela é exceção, ela é prevista para imperativo de segurança nacional ou alguma política pública muito bem definida em lei. As empresas estatais foram fundadas no Brasil e criadas em outra época, onde já existia esse comando, mas a visão era de que o Estado era indutor de crescimento. Agora, não. Então, a minha ideia é que você faça um grupo, pode ser o PPI, pode ser PND, pode ser dentro do BNDES, ainda não pensamos, pode ser uma secretaria executiva ligada à presidência, onde a gente reveja todas as empresas estatais do Brasil. Depois da venda da Eletrobras, são 47 estatais, 133 subsidiárias. A gente vai rever todas elas. E aí vai fazer uma espécie de sala de espera nisso. Depois a gente vai ver aquelas que encaixam na Constituição Federal, as que têm uma função pública muito clara, como, por exemplo, todo mundo sempre cita a Embrapa, por exemplo, que é dependente do Tesouro e continua, aquelas em que a presidente já disse que não vai privatizar, que é a Petrobras e Banco do Brasil, depois eu explico por quê. E aí a gente começa... eu não fiz lista, mas eu posso dar exemplo para você. Valec, não tem sentido nenhum desistir. EPL, pode ser absorvida pelo BNDES. Telebrás, totalmente atrasada na questão de telecom, tem que pensar alguma coisa para satélite, mas para que banda larga na Telebrás? Você está com 5G, está com uma disputa muito mais avançada. Então, Hemobras, que é a produção Correio. de... Correio entra nessa... Correio,
Correio, o governo perdeu um prazo importante, né? Não sei se ainda consegue privatizar, né? Porque o Correio está entrando. Correio é uma discussão interessante, porque vai existir cartas postais assim no futuro. O que você faz com atividades que estão entrando em extinção, por exemplo, né? Então, você tem a parte do correio de entregas e a parte de cartas. O problema do correio é que você não pode sair privatizando sem pensar numa solução para 90 mil empregados. Isso não existe. Dizer, privatiza e depois a gente vê o que acontece. Não vai conseguir fazer isso. São 90 mil pessoas que podem ser reeducados no sentido de retreinamento para outras funções. Por exemplo, você me perguntou do social. Por que o Correios não podem ser ajudar os assistentes sociais com visitações, para entender o perfil de cada família? Porque para recuperar o atraso da pandemia, o atraso na capacitação, vai ter que ter um aumento enorme da visitação familiar, para ver o atraso no aprendizado, qual é a capacitação daqueles adultos naquela casa, por que o jovem saiu da escola. Então, o Correio já é aquela pessoa que chega na sua casa, né? Acho que é o Rajan que fala isso no terceiro pilar, sobre como você organiza. Então, simplesmente não dá para esquecer que tem 90 mil funcionários. Tá? Isso é uma discussão, é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. A outra lista, você me pergunta assim, eu falei da Hemobras. A Hemobras foi criada há pouco tempo porque plasma é monopólio da União. O que a gente vai fazer com a Hemobras? Só dá prejuízo, foi pega em corrupção, o sujeito que era presidente da Hemobras jogou dinheiro pela janela, acho que foi no governo Dilma ainda. Então, assim, elas estão cumprindo sua função? A própria Embrapa está na maior eficiência possível, precisa choques de gestão? A gente tem que discutir isso. As duas vedetes, como você fala, a gente não vai mexer agora no momento, porque elas têm uma função que a gente precisa discutir. Como é que a gente vai mexer no crédito agrícola nesse momento no Brasil? Não vai mexer nisso agora. Teria que pensar de uma outra forma, a questão de agricultura, financiamento de safra, unidades familiares, então não vai mexer nisso agora. E Petrobras é a última das prioridades, porque é uma empresa estatal que está funcionando super bem, que está entregando centenas de bilhões para o Tesouro. Nós vamos manter a paridade de preço, porque é assim que a Petrobras funciona, é assim que a Petrobras cumpre sua função social. Que fique claro que função social não é fazer política pública de subsídio tarifário. A Petrobras tem que cumprir com o seu estatuto social, que é exploração, produção, tecnologia, e isso ela faz. Se o governo não gasta bem o que recebe, é uma outra questão. Então, assim, a Petrobras é a última opção. E mesmo que se tentasse pensar em privatizar a Petrobras, tem que fazer exatamente o oposto do que foi feito na Eletrobras e o oposto do que o governo está prometendo agora, que é simplesmente fazer uma capitalização. Você deixou a Eletrobras com uma empresa com domínio no mercado, uma empresa que está indo para o mercado livre de energia, que tem 24% do mercado, não aproveitou a privatização da Eletrobras para avançar com a modernização do setor, ao contrário, o projeto de lei 414, que faz a modernização, ficou para trás, enquanto os jabutis entraram. E, se você for fazer com a Petrobras isso agora, é a mesma coisa. Como é que você vai simplesmente fazer uma capitalização e deixar quase monopólio na mão do setor privado? Você tem que terminar a venda das refinarias, tem que terminar a venda de transporte, tem outras subsidiárias para vender. Então, a Petrobras é um longo processo, né? Não é o momento, não é o ataque imediato de nenhum governo que queira fazer revisão de despesas nesse momento. Pegando esse ponto ainda das privatizações, e essa questão que você falou, que as privatizações vão... o ideal é que esse dinheiro vá para o social, para os programas sociais. No programa da Simone, tem a questão do seguro de renda para o trabalhador informal, né? E, além disso, também tem essa proposta de criar um novo programa que substituiria ali o Auxílio Brasil, que seria perene, mas que teria ali regras mais claras para as pessoas terem acesso. Se você puder falar um pouco sobre isso, se essas privatizações são suficientes para manter esses programas perenes, então, arrojados. Esses programas perenes, eles estão todos dentro da Lei de Responsabilidade Social. Eles não são desvinculados do valor do que hoje é chamado Auxílio Brasil.
Quando nós começamos a estudar esse trabalho, quem está participando do programa é o Fernando Veloso, ele fez um trabalho junto com o Marcos Mendes e o Vinícius Botelho, que deu origem à Lei de Responsabilidade Social. A ideia era focalizar os benefícios da Bolsa Família, para que você pudesse, então, ter maior eficiência nos gastos sociais no Brasil, porque a gente sabe que os gastos sociais no Brasil representam 27% do PIB. Então, não é pouco que se gasta no Brasil em gastos sociais, ainda que fortemente influenciado pela aposentadoria, assistência, seguridade, etc. Então, a ideia era focalizar esses gastos, juntando os 4 benefícios da Bolsa Família, repensando o seguro-defeso, abono salarial, essas coisas. Tá? Quando a gente começou a fazer as contas, e foi mais atrás, a gente fez as contas em cima do Bolsa Família, que era um ticket muito menor, né? Vamos dizer que é um ticket 1/3 do que seria o ticket do Auxílio Brasil, só que era focalizado. Junto com isso, durante a pandemia, a gente percebeu 2 coisas importantes: a volatilidade do trabalhador vulnerável, seja formal ou informal. De uma hora para outra, ele ficava sem segurança, principalmente os informais, e a grande evasão escolar no ensino médio. Então, se juntou, nesse programa de responsabilidade social, 2 programas independentes que fazem parte dos R$600, que é o Poupança Mais Educação, que é essa poupança que está dando polêmica, que as pessoas acham que o governo vai dar R$5.000 para qualquer pessoa que terminar o ensino médio. Não é isso. É um depósito do governo mensal em famílias que estão dentro do escopo do Auxílio Brasil ou da Bolsa Família, o nome que se quiser dar. Essas famílias vão receber, os filhos matriculados vão receber uma mensalidade desde o primeiro ano do ensino fundamental, e somente se o jovem terminar o ensino médio, ele recebe a poupança que foi depositada em títulos do Tesouro, o que daria, quando o valor era R$200, uns R$3.000. Quando o valor atualizado, isso foi feito 2 anos atrás, daria em torno de R$5.000, mas isso depois dele completar todo o ciclo educacional. E com esse recurso, ele pode dar o início da vida dele, seja motocicleta, porque é aplicativo, seja celular, porque ele vai trabalhar com coisas no celular, mas um início de vida dele. Mas a gente não tem intenção que se encerre ali, né? Tem programas de reforço do ensino profissionalizante, de apoio para a entrada na universidade, mas, pelo menos, o jovem tem que terminar o ensino médio. Tá? E o terceiro ponto é o salário-família, o seguro-salário-família, que é uma declaração de renda, como se faz no cadastro único. Para isso, a gente tem que recuperar a função do cadastro único, que foi destruída agora no governo Bolsonaro, e, através do cadastro único, a pessoa faz autodeclaração de renda e o governo entra com 15% dessa autodeclaração para que tenha uma poupança para casos de perda repentina de renda. Entendeu? Então, assim, não é que eu preciso de uma fonte extra, além do que está previsto dentro desse Auxílio Brasil, que já são 100 e tantos bilhões, né? 52 bilhões a mais para caber os R$200. Tá? Ótimo, Helena. A gente tem pouco tempo aqui, temos 10 minutos, mas temos bastante assunto, então eu vou pedir ainda para você manter essa agilidade nas respostas. Agradeço bastante a sua atenção. Eu queria tocar no tema da reforma tributária, que aí é o outro lado fundamental aí para a gente equacionalizar tudo isso, apesar de, enfim, a proposta tratar de uma reforma que seja neutra, né? Não tenha um aumento de carga, isso é bem claro na proposta da Simone, que você tem trabalhado. Qual das PECs, né, a 110 ou a 45, né, se fala muito nas duas, a Simone é favorável ao que está sendo discutido no Congresso, não a proposta do governo, né, que foi aprovada na Câmara, mas a PEC 45 é a 110. Qual das duas é melhor? Qual das duas é a que a campanha tem apoiado mais? Quais são os ajustes necessários a serem feitos nessas propostas? Como equalizar a questão dos serviços, que deve ter um aumento de alíquota nessa situação, e também resolver o problema dos estados e municípios que perdem com isso, com aqueles fundos de equalização, enfim. Como resolver o problema de todo mundo, que é o motivo da reforma não ter passado. 5 minutos. Vamos lá. Então, primeiro... Vamos lá, exercício de... Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria contextualizar a reforma tributária, porque ela faz parte da nossa agenda de produtividade. Né? O Brasil precisa aumentar a produtividade. Perdeu o bônus demográfico, a gente não tem outra opção de crescer e incorporar pessoas se a gente não aumentar a produtividade.
E a agenda de produtividade não é simples, né? Ela não é um choque de curto prazo. Ela tem tanto o choque de gestão do governo, a privatização, a abertura comercial, a melhoria da infraestrutura, capacitação do capital humano e reforma tributária. Tá? A principal delas, assim, a de curto prazo, é a reforma tributária. A Simone já se comprometeu em ser a primeira reforma que ela levaria ao Congresso. Está na nossa equipe a Vanessa Canado, né, que foi uma das autoras, junto com Bernard Api, da PEC 45. Então, a gente gosta muito da PEC 45, mas a Simone tem uma posição pragmática, tendo tido 8 anos no Congresso. Ela diz, Helena, se tiver avançado em alguma das casas a PEC 110, a gente vai conseguir que no Senado, da Casa Revisora, a gente avance e faça os destaques, as emendas necessárias. Não dá para adiar a reforma mais, né? Se nenhuma das duas tiverem avançado e puder retomar do zero uma delas, eu acho que a melhor é a PEC 45. Obviamente que a nossa reforma tem o objetivo de ser neutra em todos os sentidos, não só da questão da carga tributária não se elevar, mas neutra no sentido de alocação, porque o Brasil tem um sistema tão complicado, tão cheio de regimes especiais, tão cheio de detalhes, que você afeta a alocação eficiente da economia. Então, uma empresa ela tem determinado tamanho, porque ela precisa estar num regime simplificado, ela está em determinado estado, porque ela ganhou um incentivo do ICMS, não porque aquele estado tem a melhor logística ou a melhor mão de obra para o seu negócio, e por aí vai, né? Você é um profissional liberal, você escolhe de que forma você vai pagar seu imposto, se é PJ, se é isso, entendeu? Se você não quer mais trabalhar numa empresa, quando quer trabalhar na empresa, quer ser PJ, isso não pode mais acontecer. A gente tem que ter uma neutralidade e o base é a renda. Não importa de que forma você aferir a renda, você tem que pagar o mesmo imposto, independente de onde você estiver. Daí a discussão sobre lucros e dividendos, né? Que tem no país a questão dos dividendos, você pode fazer um acerto na diferença, na margem, na declaração no final a todo ano. A reforma tributária da gente tem 2 pés, né, como acho que é o mais importante hoje. A de simplificação, ao fim da guerra fiscal, né? E, obviamente, para ser neutra, setores que hoje pagam mais do que a alíquota que se prevê para o IVA, vão ter que reduzir, e alguém que paga menos vai ter que aumentar. Então, a grita é geral, porque ninguém quer pagar mais, né? Mas todo mundo quer pagar menos, e para você manter a neutralidade da carga tributária, ajustes vão ter que ser feitos, né? Senão, você não consegue manter a neutralidade, né, que você quer. Então, você tem essa discussão é normal, do setor serviços, ela faz parte, estava bastante avançado na PEC 45, o governo perdeu a oportunidade quando o Paulo Guedes quis colocar a CPMF, que é um imposto muito ruim, e aí atrapalhou toda a discussão da PEC 45 e nós perdemos 4 anos de discussão. Da mesma forma, a proposta de imposto de renda começou de um jeito e virou um Frankenstein. Então, a gente tem que retomar a ideia de simplificação, de destino, e a gente vai ter que, alguns setores vão ter que pagar mais que o outro. A grande preocupação da Simone, por isso que a PEC 110 demorou um pouco, até que foi suspensa as sessões, era ter certeza com os fundos de compensação de estados, né, e municípios, que é óbvio que você tem que ter um período para essa compensação acontecer. Então, isso já está decidido que entra, se for a PEC 110, já tem um compromisso com o relator, e aí não sabemos quem vai estar ano que vem, né? Mas já tem esse compromisso. E na parte de imposto de renda, é toda a discussão de regressividade. Não dá mais para rico não pagar imposto no Brasil. Eu sempre uso o meu exemplo. Eu caio em todos os regimes especiais possíveis, regressivos do Brasil. Eu tenho fundo fechado, eu não tenho limite para despesa médica, a minha alíquota é de PJ, então, assim, eu sou sócia, né, na distribuição de lucros e dividendos, então, assim, é um absurdo
que pessoas da minha classe de renda paguem tão pouco imposto. Então, você vai Quais regimes especiais seriam mantidos, Helena? O Simples seria mantido? Não? Enfim, quais formas? A gente não vai conseguir mexer no Simples. Acho que o importante é não aumentar o limite do Simples de jeito nenhum. Acho que para o nível de renda que o Brasil tem, o Simples está muito bem no seu tamanho. A gente tem uma preocupação que o MEI está tendo muita inadimplência na questão de seguridade, tem que então ver o que acontece com o MEI para a gente não pode deixar essas pessoas sem cobertura, né? Então, como é que faz para melhorar a questão do MEI? Eu acho que regimes especiais do tipo dos fundos privados, por exemplo, né? que a gente tem, despesas médicas não tem limite, quando despesas de educação tem limite, os dois são fundamentais, então, se tem limite num, poderia ter no outro. São todas essas discussões e a revisão de regimes especiais que foram introduzidos numa época de desenvolvimento, de modelo de crescimento completamente diferente da atual. Né? Hoje a indústria é outra, a demanda de industrialização é outra, a gente quer a industrialização do futuro, verde, descarbonização, tecnologia, inovação, e não uma proteção de indústrias antigas, que já são maduras. Então, tudo isso vai ser revisto com uma análise de impacto da política pública, né? Junto. Agora, uma coisa importante do nosso programa é a devolução, né, do imposto de consumo de baixa renda, né? Então, assim, isso também é importante fazer com que as pessoas de baixa renda que pagam imposto em bens no seu consumo recebam de volta. Legal. Para a gente encerrar, eu queria trazer um tema que também é bastante importante, que é meio ambiente, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a importância desse tema na campanha da Simone Tebet e quais são as principais propostas. Olha, o nosso programa ele tem o socioambiental, assim, e embaixo o programa econômico. Então, o meio ambiente ele tem uma importância crucial no nosso programa. Por quê? Primeiro, porque a gente não pode continuar contribuindo com queimadas, com desmatamento, com a Amazônia, a gente tem que contribuir não só com o Brasil, como a humanidade, em reduzir a emissão de carbono. Isso é um compromisso ambiental, humanitário, etc. Mas, fora isso, o Brasil tem na Amazônia e nos biomas a proteção, é uma obrigação de qualquer governante de retomar o controle que foi perdido na fiscalização, no monitoramento e na punição no uso ilegal, seja garimpo, seja madeira, o desmatamento ilegal tem que ser zero. Tem medidas desse governo atual que vocês pretendem revogar? Vão revogar, tem o revogaço do governo atual, quer dizer, a boiada do Salles vai ser revogada. Você pega a boiada do Salles, você revoga e retoma a importância da FUNAI, do Chico Mendes, do IBAMA e outros órgãos de cooperação. A gente vai fazer uma Secretaria Executiva do Clima, ligado à Casa Civil, provavelmente, para organizar essas retomada dessas políticas de fiscalização e monitoramento, mas a gente viu no passado que só fiscalização e monitoramento não adianta, porque o desmatamento voltou a crescer em 2012. Por quê? Você tem que criar condições econômicas para as pessoas que vão ser deslocadas da ilegalidade. Essas pessoas que vão ser deslocadas da ilegalidade precisam ter uma ocupação legal. Então, junto com toda a discussão da Amazônia, do verde, da floresta em pé, da transição climática, a gente tem que ter o social, né? A conectividade na Amazônia, saneamento, educação, os índices de evasão escolar são os maiores na Amazônia, violência são os maiores, falta de saneamento são os maiores, e assim a gente também vê em outros biomas, onde a área desmatada também tem um impacto social muito negativo. Então, tem isso. A descarbonização vai ser a alma da política industrial e de ciência tecnológica do governo da Simone Tebet. A gente tem que avançar. O Brasil tem essa possibilidade. Eu sei que meu tempo está acabando, então deixa eu correr. E, por fim, o Brasil vai mudar toda a sua diplomacia, vai ser uma diplomacia climática, onde nós temos toda a condição de usar nossas vantagens competitivas para ser agente mundial dessa transformação. O Brasil vai ser um exportador líquido de carbono. A gente tem que implantar rapidamente um mercado de carbono no Brasil. A gente já está avançando nas tecnologias de hidrogênio verde, a gente sabe fazer essa transição energética, temos uma matriz limpa,
A gente aprendeu que o Brasil tem um aumento de produtividade sem aumento de área desmatada, então a gente tem que avançar com essa produtividade para as zonas familiares também, para as agriculturas de menor escala. Eu acho que a gente pode ser assim, grande potência ambiental no mundo. E juntar a combate à redução de emissão de carbono, em geral, e diminuir as tragédias climáticas, né? Não é à toa que o país, a gente está tendo tanta enchente e as pessoas, de novo, é a baixa renda que sofre, perde casa, perde todas as suas propriedades. Então, a coisa ambiental ele junta a economia, o social e a descarbonização para tratar com eventos climáticos extremos. Eu acho que assim a coisa fundamental no programa da Simone. Maravilha. Helena, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua atenção e pela disposição, agilidade em responder as perguntas. Acho que a gente conseguiu cobrir um número recorde de assuntos aí em 40 minutos. Então, eu te agradeço muito a atenção. A você que nos acompanhou também, muito obrigado pela audiência. Lembrando que as entrevistas dos outros economistas dos candidatos serão publicados ao longo dos próximos dias no canal do InfoMoney no YouTube. Por isso, se você não quiser perder nada, ative o sininho, se inscreva no canal e fique de olho nas nossas publicações e também no site. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pena que a gente teve pouco tempo. Ficaria aqui horas conversando sobre o programa. Um abraço a todos.